pessoal, nessa aula continuaremos a nossa epopeia pelo mundo das ondas, né? Bom, até aqui nós estudamos ondas em uma única dimensão, ou seja, ondas que se propagam numa única direção, como por exemplo ondas numa corda, né? Agora nós vamos falar das ondas bidimensionais, por exemplo, dessa imagem que tem aqui na nossa tela. O exemplo de uma onda se propagando num líquido a partir de um determinado ponto, ou seja, quando você joga uma pedra no lago, essa perturbação, essa fonte pontual, gera frentes de ondas circulares cujo raio varia no tempo com a velocidade da onda. Então, a onda se propaga nesse plano ou no espaço, no caso seriam ondas, frentes de ondas esféricas, se propaga de tal forma que o raio dela varia no tempo com a velocidade de propagação da onda. Isso é o que nós chamamos de ondas bidimensionais, ou seja, ondas que se propagam no plano, né? Nós vamos desprezar aí as componentes dessas velocidades que geram uma propagação no espaço, por exemplo, né? Nós vamos considerar apenas ondas que se propagam no plano, como, por exemplo, ondas circulares, ondas retas. Vamos lá, ondas bidimensionais. Então, temos aqui um exemplo de uma perturbação pontual. Se você tem uma fonte pontual batendo na superfície da água, como uma pedra, alguma coisa que bate ali naquele líquido, as ondas vão se propagar, cujo o formato dessas frentes de ondas são frentes de ondas circulares. Então, a partir da fonte, do ponto central que produziu a perturbação, teremos frentes de ondas circulares. Intercalando aqui, olhando de cima, você tem uma crista, né? Se olhássemos de perfil, teríamos uma ondulação se propagando no plano, teremos alternadamente cristas e vales, cristas e vales. Então, por exemplo, se isso aqui é o ponto mais alto da ondulação, teremos aqui uma crista com formato circular. Frente de onda tem formato circular porque a fonte é pontual, né? Intercalando cristas, temos os vales. Então, logo depois de uma crista tem um vale. Crista, vale, crista, vale, crista, vale. E essa onda vai se propagando nas duas direções do espaço, ou seja, nas direções x e y, no plano. Então, a velocidade de propagação da onda, ou seja, essas frentes de onda, são frentes de ondas circulares. Então, nós temos que definir aqui alguns parâmetros para estudar ondas bidimensionais, né? Quais são esses parâmetros? Temos a frente de onda, cada frente de onda aqui tem um formato circular. Então, essa frente de onda aqui, ela se originou nesse ponto, assim como todas, né? Então, imaginemos que a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, né, é um comprimento de onda. Né? A distância entre duas cristas consecutivas, linhas cheias, são as cristas, vistas de cima. Né? E as linhas pontilhadas são os vales. Então, nós temos aqui a distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, é um comprimento de onda. Muito bem. E a distância entre uma crista e um vale consecutivos, ou entre um vale e uma crista, meio comprimento de onda. Bom, a frente de onda é aquela parte do meio, né? Como se fosse uma fronteira, né? Que divide a região que ainda não foi atingida pela onda e a região que já foi atingida pela onda. Então, a frente de onda aqui, nesse caso, tem uma configuração circular, porque a fonte é pontual. Se você pegar um recipiente com água e ficar batendo com a ponta de um lápis periodicamente na superfície da água, você vai ter a formação de frentes de onda circulares, né? Bom, essas frentes de ondas se propagam, né, no plano, com a velocidade da onda. Então, o que definiu ali a frequência é a fonte, a velocidade é um meio, no caso aí o líquido, né, e o comprimento de onda. Então, essa frente de onda, ela se espalha, o raio dela varia no tempo, né, a variação do raio no tempo é a velocidade de propagação da onda. Então, a velocidade tem que ser necessariamente radial. Então, é a variação do raio da frente de onda circular no tempo, então essas frentes de onda são circulares, então a velocidade de propagação é necessariamente radial, porque o raio dessa circunferência está variando no tempo. Então, se a velocidade da onda, por exemplo, é de 1 centímetro por segundo, isso significa que o raio dessas frentes de ondas circulares aumentam no tempo de 1 centímetro a cada segundo. Então, 1 centímetro, 1 segundo depois, 2 centímetros, 2 segundos depois, 3 centímetros, 3 segundos depois e assim por diante. Então, a velocidade de propagação ela é radial, porque o raio dessas circunferências varia no tempo com uma velocidade igual à da velocidade de propagação da onda naquele líquido. Bom, que depende do líquido. Se eu mudar de líquido, tem uma outra velocidade de propagação e assim por diante. Bom, então essas direções radiais, a partir da fonte, definem o chamado raio de onda.
o raio de onda representa a direção e o sentido da propagação. No caso das frentes de ondas circulares, esses raios de ondas são radiais, né? Eles partem do centro e têm a direção do raio dessas circunferências que são as frentes de onda. Então nós temos raio de onda e o raio de onda é perpendicular às frentes de onda. De fato, se os raios de onda, nesse caso, são radiais, toda a direção radial é perpendicular à direção da circunferência, perpendicular à superfície curva. No caso aqui, é perpendicular à frente de onda circular. Então, quando a fonte é pontual no meio, as ondas são circunferências, como as gotinhas de chuva batendo numa poça, por exemplo. Você percebe as frentes de onda se propagando com um formato circular, porque as gotinhas são pontuais, né? Então, os raios de onda representam a direção e o sentido da propagação. No caso das frentes de ondas circulares, eles são radiais, porque têm que ser perpendiculares à frente de onda circular. Muito bem. Temos aqui um exemplo de ondas retas ou ondas planas, né? As frentes de onda que chegam, por exemplo, numa praia, elas são frentes de ondas retilíneas, né? Então nós temos aqui uma crista, o topo da onda, entre duas cristas consecutivas temos um vale. Parte de baixo ali, né? O vale, aquela região entre duas montanhas, lembra? Outra crista, outro vale, outra crista, outro vale, e assim por diante. Nós temos aqui uma frente de onda retilínea ou plana, não ondas retas, que eu estou aqui no plano, né? E, claro, entre duas cristas consecutivas nós temos um comprimento de onda e entre dois vales consecutivos nós temos um comprimento de onda. Entre uma crista e um vale, entre o vale e uma crista, temos meio comprimento de onda. Bom, essa onda se propaga numa dada direção. E quem é que determina a direção e o sentido de propagação? Né? A direção e o sentido da velocidade. Então nós temos aqui as frentes de onda, que são frentes de ondas retas, e perpendiculares a essas frentes de onda nós temos os raios de onda. Então o raio de onda representa a direção e o sentido de propagação, né? Ou seja, a distância percorrida no tempo, que é a velocidade de propagação da onda. Então, se essa frente de onda, essa crista, né, o intervalo de tempo correspondente a um período, ela percorre 1 lambda. E ela percorre 1 lambda com a velocidade v de propagação. Então isso aqui é um exemplo de ondas retas, né? Muito bem, vamos estudar agora a reflexão de ondas. Então imagine que temos aqui uma frente de onda, né, circular e aqui um obstáculo. Então na medida que essa fonte gera, né, ondas harmônicas, né, circulares, a onda vai se propagando, evidentemente que ao atingir o obstáculo ela sofre reflexão. Então, essas porções aqui, à direita do obstáculo, de fato elas não existem. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas porções aqui e vamos refleti-las para a esquerda. Então, é como se pegássemos aqui essa porção aqui, ó, que está do lado direito, nós rebatemos para a esquerda. Essa porção aqui que está do lado direito, nós rebatemos para a esquerda. E assim por diante. Tudo se passa como se eu tivesse uma outra fonte, F', uma fonte virtual do lado direito, quer dizer, à direita do obstáculo, gerando ondas para a esquerda, com o mesmo comprimento de onda, com a mesma velocidade, enfim. Então, temos aqui, ó, a mesma distância do obstáculo, uma fonte virtual F', que gera frentes de onda se propagando para a esquerda, no caso, né? Em sentido contrário. Então, essas porções aqui da onda pontilhada representam as frentes de onda que foram refletidas pelo obstáculo. Então, como é que nós fazemos? Pegamos a fonte, a distância da fonte ao obstáculo, reproduzimos essa distância atrás do obstáculo, à direita do obstáculo no caso, e geramos ondas com o mesmo comprimento de onda e com a mesma velocidade. As porções da onda virtual à esquerda do obstáculo, que são essas aqui, ó, 1, 2 e 3, representam as frentes de onda que foram refletidas pelo obstáculo. Então, a frente de onda incidente vermelha, linha cheia, e as frentes de onda refletidas, as frentes de ondas que estão voltando. Olha lá. Então, considerando apenas agora as porções refletidas, nós temos aqui a frente de onda incidente, em vermelho, e as frentes de onda refletidas em azul. Ou seja, como o meio é o mesmo, a onda refletida volta com a mesma velocidade e com o mesmo comprimento de onda. Então, a partir daqui, nós temos, por exemplo, os raios incidentes. Tomemos aqui dois raios incidentes. Os raios são perpendiculares aqui às frentes de ondas vermelhas. O raio refletido ele vai ser perpendicular às frentes de ondas azuis. Olha lá.
Então aqui nós temos os raios de onda incidentes e aqui os raios de onda refletidos. Se usarmos aqui, definimos aqui a nossa reta normal, vamos descobrir que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não tem jeito, né? Podemos demonstrar isso de forma muito mais rigorosa. Mas não tem jeito, o ângulo de incidência, o ângulo que o raio de onda incidente faz com a normal é igual o ângulo que o raio de onda refletido faz com a normal. Lei da reflexão, não tem jeito, né? Temos aqui o caso de ondas retas, que se propagam com velocidade v e comprimento de onda lambda. Aqui está o raio de onda incidente e aqui a frente de onda incidente. Temos aqui, portanto, nossa reta normal. O ângulo de incidência aqui vale θ. Geometricamente, se aqui vale θ, aqui vale 90 menos θ. Se aqui vale 90 menos θ, aqui é 90, aqui só pode ser θ. Então, olha que interessante. No caso de ondas retas, o ângulo entre a frente de onda e o obstáculo é o ângulo de incidência. Olha lá, θ. Então, a onda refletida, o raio de onda refletido, tem que formar o mesmo ângulo com a normal. Então, a frente de onda refletida também forma um ângulo θ com o obstáculo. Então, aqui é um exemplo de frente de onda reta incidente, frente de onda reta refletida. Note que a onda incidente e a onda refletida têm a mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, porque o meio é o mesmo. Então, não tem como mudar a velocidade, porque não mudou o meio. Então, está aí a reflexão de ondas bidimensionais. Bom, falemos agora de refração de ondas bidimensionais. Então, consideremos aqui, para facilitar, uma frente de onda plana, reta, né? E um raio de onda incidente. Então, a frente de onda incidente, ela se encontra no meio 1. Então, ela se propaga com velocidade v1, frequência f e comprimento de onda lambda1. Então, notem que o ângulo de incidência θ1, que o raio de onda faz com a normal, é o mesmo ângulo, muito cuidado, que a frente de onda faz com essa interface de separação entre os meios 1 e 2. Então, se a onda mudar de meio, ela vai mudar a sua velocidade. Como a frequência foi definida pela fonte, a frequência não muda. Então, a frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2. Se a frequência é fixa, se a velocidade aumentar, o comprimento de onda tem que aumentar na mesma proporção para que a frequência não mude. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda tem que diminuir na mesma proporção para que a frequência não mude. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos supor que ao passar do meio 1 para o meio 2, a velocidade de propagação diminua. Então, esse ponto da frente de onda incidente, ele vai passar para o meio 2, portanto, vai reduzir sua velocidade. Enquanto essa outra extremidade ainda se encontra no meio 1. Então, a partir do momento que esses pontos entram no meio 2, eles passam a se mover com velocidades menores, enquanto esses aqui continuam a se mover com velocidades maiores. Então, imagina que você esteja vendo de cima um pelotão de soldados em fila, em forma, né? As frentes de ondas representariam os soldados ombro a ombro, vistos de cima. Esses soldados, vamos supor que eles estão marchando na grama e eles passem para a lama. Então, esse soldado aqui, quando ele entrar na lama, ele começa a marchar com uma velocidade menor, enquanto esses soldados que ainda estão na grama continuam a se propagar com uma velocidade maior. Então, o que vai acontecer? Esse pelotão aqui, a partir do momento que ele entra no meio 2, ele começa a sofrer um desvio para a direita. Ou seja, como esses aqui são mais rápidos do que esses, a frente de onda vai sofrer um desvio para a direita, né? Então, nós temos aqui a frente de onda incidente com velocidade v1 e comprimento de onda lambda1, e raio de onda formando um ângulo de incidência θ1. Quando ele passar para o meio 2, olha lá, a frente de onda foi desviada para a direita, diminuiu a velocidade de propagação, então diminui o comprimento de onda, quer dizer, os pelotões ficam mais próximos, né? E segundo, olha aqui o raio de onda refratado, frente de onda refratada, aqui está o raio de onda refratado, né? Com o segundo ângulo θ2. Então, a frente de onda refratada forma um ângulo θ2. Então, quando a onda passa para o meio 2, ela diminui a velocidade e diminui o comprimento de onda. Então, diminui o comprimento de onda. Se passasse para o meio cuja velocidade fosse maior, aumentaria o ângulo, aumentaria a velocidade, aumentaria o ângulo e aumentaria o comprimento de onda. Isso não lembra nada que nós estudamos na óptica?
Exatamente, a lei de Snell. Vamos considerar aqui, ó, uma frente de onda AC incidente, com essa fase aqui, A, tocando a interface entre os dois meios. E uma frente de onda refratada, BD, ou DB, né? Lembrando que isso daqui é a direção do raio de onda incidente, isso aqui é a direção do raio de onda refratado. Então, o ângulo de incidência é θ1, então o ângulo entre a frente de onda incidente e a separatriz entre os meios 1 e 2 é θ1, assim como se o ângulo de refração é θ2, o ângulo entre a separatriz e os dois meios aqui também é θ2. Então, observe aqui nessa geometria que temos dois triângulos retângulos, ABC e ABD. Muito bem. A distância CB corresponde à distância percorrida no meio 1, com velocidade v1, num dado intervalo de tempo ΔT. No mesmo tempo que essa frente de onda percorreu no meio 1 v1 ΔT, não, em distância velocidade vezes intervalo de tempo, a onda no meio 2 percorreu a distância AD, com velocidade v2 no mesmo intervalo de tempo. Então a distância CB é v1 vezes ΔT e a distância AD é v2 vezes ΔT. Muito bem. Então, a partir dessa geometria aqui, nós temos, olhando para o triângulo ABC, a hipotenusa é AB, o cateto oposto é CB. Então, quem seria o seno de θ1? O seno de θ1, porque eu estou relacionando o cateto oposto com a hipotenusa, é o cateto oposto, BC, que mede V1 ΔT, sobre a hipotenusa, AB. Então, nesse triângulo retângulo, em relação a θ1, V1 ΔT é o cateto oposto e AB é a hipotenusa. Então, o seno é V1 ΔT sobre AB. Então, quem é AB? Quanto mede esse segmento aqui, AB? V1 ΔT sobre seno de θ1. Vou fazer a mesma coisa no triângulo ABD. Olha aqui, no triângulo ABD, quem é o seno de θ2? É o cateto oposto AD, que vale V2 ΔT, sobre a mesma hipotenusa AB. Então, seno de θ2 é V2 ΔT sobre AB. E quem é AB aqui? V2 ΔT sobre seno de θ2. Agora é só igualar essas duas relações aqui. AB é igual a AB aqui. Então, V1 ΔT sobre seno de θ1 é igual a V2 ΔT seno de θ2. Como o intervalo de tempo da análise foi o mesmo, cancelamos aqui ΔT com ΔT. O que sobrou? V1 sobre seno de θ1, estamos relacionando a velocidade de propagação no meio 1 com o seno do ângulo de incidência. E a velocidade de propagação no meio 2 com o seno do ângulo de refração. Então, colocando velocidade de um lado e senos do outro, teremos V1 está para V2, assim como seno de θ1 está para seno de θ2. Como a frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2, quem é F1, V1 sobre lambda1, é igual a V2 sobre lambda2. Então, as velocidades e os comprimentos de onda são diretamente proporcionais. Se ele ganha velocidade, ele ganha comprimento de onda. Se ele perde velocidade, ele perde comprimento de onda. Então, jogando tudo aqui, V1 sobre V2 é seno θ1 sobre seno θ2. Mas V1 sobre V2 também é igual a lambda1 sobre lambda2. O que nós temos aqui? V1 está para V2, assim como lambda1 está para lambda2, assim como seno de θ1 está para seno de θ2. Se a onda passar do meio onde ela é mais rápida para o meio onde ela é mais lenta, ela perde velocidade, perde comprimento de onda e se aproxima da normal. Perde ângulo. Então, as velocidades de propagação, os comprimentos de onda e os senos dos ângulos de incidência e refração são proporcionais. Isso daqui é a lei de Snell. Ou seja, provamos a lei de Snell e também uma suspeita muito grande da natureza ondulatória da luz, porque a luz obedece à mesma relação. Né? Então está aí a refração. A velocidade ganhou, passou do meio onde ela é mais rápida para o meio onde ela é mais lenta, ela perde velocidade, perde comprimento de onda, as ondas ficam mais estreitinhas e se aproxima da normal, perde ângulo. Se passa para o meio onde ela é mais rápida, ela ganha velocidade, ganha comprimento de onda e ganha ângulo, se afasta da normal. É a lei de Snell para o estudo das ondas, o que sugere uma manifestação, uma natureza ondulatória para a luz. Beleza? Vamos lá. O que acontece quando ondas se propagam no líquido, né, em diferentes profundidades? Ocorre o fenômeno da refração. Tá? Nós podemos demonstrar que a velocidade de propagação de uma onda, né, quando a profundidade e a amplitude têm uma determinada, obedece a uma determinada relação, é que quando a onda sai de uma parte mais profunda para uma parte mais rasa, ela perde velocidade e perde comprimento de onda. É um fenômeno de refração de ondas em líquidos. As ondas em líquidos, elas são ondas
praticamente circulares, porque nós temos uma mistura, né, de ondas transversais com ondas longitudinais dentro desse líquido. O resultado disso é que temos a oscilação das partículas do meio, numa onda no líquido, são praticamente circulares. E na medida que você vai aumentando a profundidade, essas ondas, essas oscilações tendem a formar elipses cada vez mais excêntricas, né? A circunferência vai meio que se achatando, como nós vamos ver, né? Então, consideremos aqui um poço, um tanque, né, perdão, com duas profundidades diferentes, H1 e H2. Né? Bom, se essas profundidades são menores do que meio comprimento de onda, vale a relação V, que é a velocidade de propagação da onda, é a raiz de GH. Não precisamos de conceitos de hidrodinâmica para demonstrar essa relação. Então, V é a raiz de GH. G é uma constante, a gravitação constante, a aceleração da gravidade local, então esse é fixo, um valor fixo. Mostramos aqui que V é proporcional à raiz de H. Então significa que se diminuir a profundidade H, diminui a velocidade. E se diminui a velocidade, diminui o comprimento de onda. Se eu passo de uma profundidade menor para uma profundidade maior, se aumenta a profundidade, aumenta a velocidade e aumenta o comprimento de onda. Então vejamos, né? Para um comprimento de onda, né, maior que 2 vezes H, segue o seguinte. Temos aqui uma onda se propagando numa determinada profundidade H1, com velocidade V1 e comprimento de onda lambda1. Quando ela passa para a parte mais rasa, diminui o H. Diminuindo o H, diminui a velocidade de propagação e diminui o comprimento de onda. Então, quando ondas em líquidos se propagam da parte mais profunda para a parte mais rasa, elas perdem velocidade e perdem comprimento de onda. Né? Então, ondas do mar. Ondas do mar, por exemplo, são uma mistura de ondas transversais e ondas longitudinais, formando aqui uma onda mista. Né? As partículas vibram subindo, indo para frente, descendo, vindo para trás. Subindo, indo para frente, descendo e vindo para trás. Então, essas ondas apresentam as partículas da água, né? Onde a onda se propaga, essas partículas executam um movimento circular. E quanto maior a profundidade, essas circunferências tendem a formar elipses cada vez mais excêntricas ou achatadas. Então, as ondas do mar são ondas mistas, uma mistura de onda transversal com onda longitudinal, que tem como resultado uma oscilação circular. Então, as partículas, enquanto a onda se propaga, elas sobem, vão para frente. Quem já parou numa prancha de surf, por exemplo, ou está num barco, repara que o barco fica assim. Quando temos essa propagação de ondas do mar. Ele sobe, vai para frente, desce, vem para trás. Sobe, vem para frente. E quanto maior a profundidade, essa oscilação se torna elíptica e com cada vez mais excentricidade. Né? Então, com o aumento da profundidade, essas ondas mistas têm aspecto de elipses cada vez mais excêntricas. Né? Olha aqui um exemplo, um experimento em que foram produzidas bolhas e uma ondulação na superfície. Repara que próximo à superfície, essas bolhas têm formato praticamente circulares. Né? Na medida que você vai aumentando a profundidade, elas se tornam circunferências cada vez mais achatadas, ou elípticas, elipses cada vez mais excêntricas. Então, ondas do mar são ondas mistas, transversais com longitudinais, de tal sorte que as partículas oscilam próximo à superfície, né, com um padrão circular. E com o aumento da profundidade, essas circunferências se tornam cada vez mais excêntricas, tornando-se elipses cada vez mais excêntricas. Muito bem. Então, aproveitando isso, o que acontece quando as ondas se aproximam da praia, da linha da costa? Né? Vamos considerar frentes de ondas retas. Né? Bom, eu estou na região profunda, a onda está numa região profunda se propagando com uma velocidade V1. Quando ela passa para uma região intermediária entre profunda e rasa, claro, a intermediária é mais profunda que a rasa, mas é mais rasa que a profunda. Né? Então, o que vai acontecer quando ela passa da profunda para a intermediária? Diminuiu a profundidade, vai diminuir a velocidade e vai diminuir o comprimento de onda e a onda vai quebrar para dentro. Ou seja, se aproxima da normal. Olha lá. Então, a velocidade de propagação na zona intermediária é menor que a velocidade de propagação na zona profunda. E a frente de onda, o raio de onda, se aproxima da normal. Então, perde velocidade, perde ângulo. Agora, quando ele vai da região intermediária para a região rasa, o que acontece? Ele perde ainda mais velocidade e o raio de onda se aproxima ainda mais da normal. Então, observem que a velocidade na parte rasa é menor que a velocidade na parte intermediária, que é menor que a velocidade na parte profunda. E o mais interessante, as frentes de onda, que vocês já devem ter reparado na praia, são praticamente paralelas às linhas
a linha da costa, a praia, né? A areia. Né? Vamos considerar a areia ali praticamente retilínea. As frentes de onda que chegam são praticamente paralelas à linha da costa, né? A praia. Então, o que acontece quando a onda chega perto da praia? A parte mais profunda da onda perde muito mais velocidade que a parte de cima. Então a onda forma, é quando a gente diz que a onda arrebenta, né? Ela forma aquele chapeuzinho de saci, né? Forma aquela curvatura, que é o famoso tubo dos surfistas, né? Então, como ela perde velocidade, essa parte mais profunda, perto do leito, perto do fundo, tem uma velocidade menor do que a parte de cima. Então a onda arrebenta. Ela tem esse processo. Então o que acontece? A onda de um tsunami, por exemplo, elas perdem velocidade e a amplitude aumenta. E muito quando chega perto da linha da costa, né? Muito bem. Então aqui nós temos uma foto e você percebe nitidamente as frentes de onda retilíneas, né? Ficando cada vez mais próximas, olha aqui, ó. O comprimento de onda vai diminuindo e se aproximando da praia quase que paralelamente à linha da costa. Ou seja, ela perde, o comprimento de onda vai diminuindo porque ela está perdendo velocidade e aqui ela arrebenta, porque a parte de baixo está mais lenta que a parte de cima, ela arrebenta. Beleza, pessoal? Então temos aí o fenômeno da refração de ondas no mar. Até a próxima aula aí com interferência e difração de ondas bidimensionais. Um abraço e até a próxima aula.